E se eu não me engano, foi o Dom Álvaro falando de São José Maria. Porque, assim, ó, era tão próximo a unidade dos dois, né? O Dom Álvaro foi, assim, o colaborador mais próximo de São José Maria, né? Só que os dois se conheceram em 1935, se eu não me engano, 33, 35, por ali. São José Maria já tinha 30 e poucos anos de idade. Então ele morreu lá com 73, né? Ele era uns 15 anos mais velho que São José Era 12 anos. Que Dom Álvaro é de 1914. Então Dom Álvaro tinha 20 anos, o São José Maria tinha uns 30, né? 30 e poucos. Então, assim, eles se conheceram já tinham experiência os dois, né? Mas os dois ficaram tão próximos e tão unidos, assim, que um conhecia o outro, não só de olhar, assim, mas conhecia mais, sabe? Conhecia tudo, basicamente, um do outro, assim. E o São José Maria, eu acho que era esse mesmo o contexto, né? Dom Álvaro falando de São José Maria, se eu não me engano, era nesse livro aqui, ó. Ele falava que é uma entrevista, né, sobre São José Maria Escrivá, que o Dom Álvaro é o entrevistado. Então, a entrevista sobre o fundador do Opus Dei é o Dom Álvaro falando de São José Maria Escrivá, né? E esse o Dom livro é Álvaro, maravilhoso. Você leu ele no Retiro, né? Uhum. Então esse livro é excelente. Acho que pra conhecer São José Maria, assim, acho que a melhor porta de entrada é esse livro, assim. É muito atraente ele. Não é biografia, assim, tudo, mas tem traços muito marcantes, né? Uhum. E aí ele fala o seguinte, né? Falando sobre São José Maria, que as pessoas dizem, quando você conhece os grandes homens, quanto mais próximo você tá de um grande homem, parece que você percebe que menor ele é. Ele falou, mas quando você conhece um grande homem de verdade, você percebe que ele é literalmente o contrário. Quando você conhece a intimidade daquela pessoa, você percebe que ele é ainda maior do que você achava que era. Ele falou, e convivendo com São José Maria, eu pude perceber que ele era muito mais nobre do que eu achava antes de ser tão próximo dele. E conhecendo o Dom Álvaro, eu posso falar a mesma coisa. Por que o São José Maria falava isso do Dom Álvaro? Conhecia tão bem ele que ele percebia que as pessoas falavam, nossa, o Álvaro é muito bom. Ele falava, não, ele é muito melhor do que vocês acham. Então, na porta de trabalho do Dom Álvaro, né, lá em Vila Tevere, tinha a porta o escritório dele, né? Na porta de entrada do escritório do Dom Álvaro, o São José Maria pediu para escrever lá, né? O homem justo honrará o Senhor, né? Porque a citação tá em latim, então não lembro a tradução muito certa, assim, né? Tem aqui no livro também, tá bem lá no final. Tipo assim, São José Maria quis colocar assim, o homem justo e fiel, né? Será honrado pelo Senhor, será louvado pelo Senhor. É uma passagem da Bíblia. Então, São José Maria, ele dava tanto valor, assim, e percebia tanto essa fidelidade do Dom Álvaro, que ele, em vida, ainda já demonstrava isso pros outros. Falou, olha, sigam o exemplo desse cara aqui. Uhum. Então, quando São José Maria morreu, acho que não tinha... Foi uma decisão unânime, né? Quem que vai ser o próximo prelado aqui, né? Quem que vai suceder o fundador? Foi quase igual o Jean, né? O Jean tá com 98%. O Dom Álvaro foi 100%. Foi. Todas as pessoas que votaram no Congresso ali pra eleger o Dom Álvaro falavam, naturalmente, é o Dom Álvaro, né? Quando São José Maria passou mal, Dom Álvaro chegou, né? Mas quando foi celebrar a missa, de corpo presente, tudo de São José Maria, já falaram, Dom Álvaro, é você, né? Uhum. Então é aquela coisa natural. Foi a mesma coisa do Bento XVI e do João Paulo II mesmo, né? Quando São João Paulo II morreu, o Bento XVI tomou frente, né? E o Dom Álvaro fez a mesma coisa. Então, assim, a partir do momento que São José Maria morreu, o Dom Álvaro já foi a continuidade. Uhum. Uma frase muito característica, assim, né? Tanto do Dom Álvaro, mas também o Dom Javier repetiu isso muitas vezes, né? Falando pros membros do Opus Dei, né? Meus filhos, vós sois a continuidade, né? O Dom Álvaro falava isso o São José Maria falava isso do Dom Álvaro, né? Assim, não diretamente, você é a continuidade, mas ele falava, olha, você é Saxon. Nesse outro livro aqui, o que o Padre Fagner tinha colocado, né? É uma carta de São José Maria para o Dom Álvaro. Foi uma correspondência em 1939. Então, o que é massa colocar isso daqui, né? Em 39, o Dom Álvaro ainda era um leigo. Ele foi ordenado em 44. Então, assim, não tinha tanta intimidade espiritual com o São José Maria, mas a intimidade dos dois já era tão grande que o São José Maria escreveu para ele, né? Saxon. Quer dizer rocha, né? Confio na fortaleza da minha rocha. Sei que é isso que és. Vejo que o Senhor te concede fortaleza, tornando operativa essa minha palavra. Saxum. Graças lhe sejam dadas por isso. Que claro vejo o caminho, o longo caminho que ainda tens pela frente. Branco e fecundo, como um campo maduro. Abençoada a fecundidade do apóstolo, mais bela que todas as coisas belas do mundo. Foi uma profecia de São José Maria pro Dom Álvaro, né? Dá pra fazer um paralelo até com o próprio São Pedro, né, cara? Se você for parar pra pensar assim. Porque São Pedro, ele foi o responsável por poder expandir a igreja e começar a igreja propriamente dita, né? Sim. Vamos agora reduzir a escala, tá? Vamos reduzir a escala bastante aqui. Vamos trazer pro nível dos mortais. Quem efetiva mesmo o trabalho daquilo que São José Maria Escrivá tinha começado, né? Tanto que, por exemplo, quando o Dom Álvaro vai substituir São José Maria Escrivá, o cargo que ele assume é de presidente, né? O termo correto era presidente do não sei o que, do Opus Dei. A configuração jurídica na época era aquela, né? Uhum.
E aí depois que se torna... Aí, tipo assim, então se a gente for parar pra pensar mesmo, é claro que assim, o primeiro cabeça do Opus Dei sempre foi São José Maria Escrivá. Mas juridicamente o primeiro prelado foi Dom Álvaro. Se for parar pra pensar. Dom Álvaro foi primeiro presidente porque era um instituto secular, né? Se fosse uma prelazia, ele seria o primeiro. Mas por que eu falo que faz todo sentido? Foi... Porque se você for parar pra pensar, São José Maria Escrivá, ele não era um prelado, ele era o fundador. Né? Porque seria a mesma coisa de você dizer, sei lá, que Jesus foi o primeiro papa, sabe? Claro. Não faz muito sentido. De fato, não era. São José Maria não foi mesmo prelado, porque não existia prelazia quando ele estava em vida. Exato, mas tipo assim, eu acho que foi providencial de Deus, entende? Porque assim, ele é o fundador, entende a lógica do faz sentido. Então assim, Sim. Eu vejo muito dessa forma, assim, eu gosto da história dele por conta desse ponto, esses paralelos, assim, fica muito... Deus foi muito providente, parece que Deus desenhou a história, assim, muito à luz do que já tinha acontecido na história da igreja.